Entre os cães, os mais desejados são os Goldens, os Yorkshires, os Shih Tzus, sem esquecer os vira-latas, é claro. Já entre os gatinhos, tem quem prefira os de pelos longos, outros gostam mais dos gatos pretos e nós já vimos aqui no Manhã que tem até gato sem pelo. Mas afinal, como escolher um companheiro para você? É o que a gente vai ver no Manhã deste domingo. Então, a partir do momento que você pensa em adquirir um pet, a gente tem que estar ciente que vai exigir responsabilidades, vai exigir gastos com ele, cuidados, tá? Ele pode ficar doente, você vai ter que cuidar com uma alimentação. E hoje nós também vamos visitar o Museu de Arqueologia aqui de Ponta Grossa. Mas espera aí, o que tem a ver um museu com os animais? Dá uma olhadinha só no trecho da matéria. Hoje eu vou contar para vocês um pouco sobre a importância dos animais no Egito Antigo. Muitos tutores de peixe não sabem, mas os aquários também pedem uma decoração especial. Nós pedimos algumas dicas para um especialista no assunto. Gosto não se discute. Então o aquário é seu, você faz do jeito que você quiser. O que a gente não pode é pecar no enfeite que se põe lá dentro, na decoração. E nós vamos conhecer a história da Liane, uma tutora apaixonada pelos seus 2 cãezinhos. Entre cachorro que vai e o cachorro que vem, eu tenho muitas histórias divertidas e tristes para contar, porque eu já tive várias. Antes de acompanharmos todos esses conteúdos super legais que vai rolar no programa de hoje, eu quero te fazer um convite. Você já acompanha a Manhã Animal nas redes sociais? Você pode seguir o nosso perfil no Instagram. Pode acompanhar nossas publicações pelo Facebook. E também pode assistir a todos os nossos programas desde o primeiro pelo YouTube. Além disso, você pode conversar com a gente pelo nosso WhatsApp, esse número que está aparecendo aí na sua telinha. Você pode enviar sua foto, contar a sua história com o seu pet, sugerir um tema de reportagem aqui pra gente, enfim, você pode fazer parte do programa Manhã Animal, a gente faz um programa especial para você. Por isso, quanto mais você participar, melhor para todo mundo. E lá no nosso Facebook você pode conferir uma matéria bem legal que eu gravei com a doutora Beatriz Mataruna. Nós fomos até um pet shop conhecer um pouquinho mais sobre as várias espécies de animais exóticos, entre os roedores e as aves. Confere só um trechinho desse conteúdo. Ficou curioso para acompanhar tudo que a doutora Bia fala nessa reportagem? Faz o seguinte, depois que o programa terminar, você acessa o nosso Facebook. Lá tem o conteúdo completinho. Mas agora, se você está em dúvida em como escolher um cão ou um gato, o pet mais comum que a gente é acostumado a ver, a doutora Amanda Castilho vai dar dicas para a gente agora. Oi pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como escolher o pet ideal, certo? Antes disso, a gente vai conversar um pouco sobre responsabilidade. Então, a partir do momento que você pensa em adquirir um pet, a gente tem que estar ciente que vai exigir responsabilidades, vai exigir gastos com ele, cuidados, tá? Ele pode ficar doente, você vai ter que cuidar com uma alimentação. Então, sempre é bom ter isso em mente antes de pensar em adquirir um pet. Bom, a segunda parte, você tem que pensar como é seu biotipo, tá? Quais as suas características, para qual finalidade você quer esse pet e o ambiente que você tem disponível para ele. O tempo também é muito importante, tá? Por exemplo, eu sou atleta, eu gosto de correr, eu gosto de praticar exercícios, então a gente tem que ver um cão, por exemplo, um Whippet, que é um cão atleta, que possa correr, que tenha energia para gastar com você, tá? Ah não, eu sou mais pacato, gosto de ficar em casa, então vamos escolher um cãozinho que é mais de dentro de casa, que é mais tranquilo, que não exige tanto essa necessidade de ter que passear com ele, de gastar tanta energia, certo? A partir daí a gente tem que pensar, eu moro em apartamento, não pode latir muito, tem algumas raças, Pinscher, Schnauzer, latem muito, certo? Eles fazem bastante barulho, então tomar cuidado com isso também nessa questão de escolha. Bom, eu tenho espaço, tenho criança em casa. Então a melhor opção seria um Golden Retriever ou um Labrador. São cães bastante brincalhões, são super dóceis. Então se você tem espaço e tem criança, a gente pode optar por essas opções assim.
eu quero um cão de guarda. Então a gente tem que excluir algumas raças, por exemplo, o Golden Retriever, o Labrador, a gente não pode ir para essa finalidade. A gente tem que pensar talvez um Pitbull, um Pastor Alemão, um Rottweiler, tá? Mas sempre pensando em espaço. São cães que demandam muito espaço, que precisam gastar energia, tá? Essa questão de espaço é extremamente importante, porque se eu pego um cachorro que precisa gastar energia, que demanda ter muito espaço e coloco num ambiente pequeno, a gente vai começar a ter alguns problemas. Você vai comer pertence dos donos, comer casinha, ficar bagunceiro, isso acaba se tornando um problema para os donos, né, em geral, mas assim, escolhendo bem a gente consegue ter uma resposta bem legal. Ah, Amanda, não tem espaço, não tenho tempo, então por que a gente não pensa num gatinho, tá? Os gatos são super independentes, gente, e pode deixar o dia todo sozinho, não precisa levar a passear, eles se viram bem, então eu quero um pet para ficar comigo em casa, mas eu não tenho tempo, moro em apartamento, então acho que uma boa opção é um gato ou um pet de menor tamanho, tá? E sempre falando, eu acho muito importante, vira-latas, tá? Vira-latinhas, a gente poder adotar, tem tanto cachorro aí para feiras de adoção, são pacientes, animais que se adaptam muito bem a diversos tipos de ambiente. A gente consegue ver pelo biotipo dele, se vai ficar um animal grande, de porte pequeno. Então isso tudo é muito importante a gente avaliar e pensar muito bem antes de adquirir o animalzinho. Então essa é a dica que eu dou para vocês hoje, pensa bastante, converse com família, vê o tempo que você tem livre, o ambiente, pesquisa as raças para que isso não venha tornar um problema para você depois. Você viu que escolher um pet ideal tem mais a ver com a sua personalidade e o seu estilo de vida do que com o fato do cãozinho ser bonitinho, o animalzinho ser bonitinho ou não. Muitas vezes o gatinho é lindo, o cachorrinho é todo engraçadinho, mas aí no dia a dia o bicho pega. O tutor perde a paciência porque não consegue passear todo dia, ou então o gatinho acaba arranhando o móvel, o cachorro acaba comendo alguma coisa. Mas aí eu pergunto para você, de quem é a responsabilidade desse animalzinho? Então fica aqui o alerta do Manhã Animal mais uma vez. Pense 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes antes de levar um bichinho para casa. Combinado, gente? Ter um animal de estimação é maravilhoso, mas antes disso é preciso ter muita responsabilidade. Pense muito. Nós, como tutores, precisamos ser responsáveis pela saúde e pelo bem-estar dos nossos melhores amigos, não é mesmo? E para deixar o seu animalzinho ainda mais feliz, para ele poder brincar, correr e se divertir com outros pets, é importante escolher um antipulgas com qualidade, como o Bravecto. Além das pulgas, o Bravecto também elimina os carrapatos por até 12 semanas, ou seja, 3 meses. E até mesmo os filhotinhos podem tomar. Afinal, eles também precisam estar protegidos, não é? E como o Bravecto é um comprimido, você não precisa se preocupar, porque ele não sai na hora do banho, nem se você colocar roupinha no seu pet, ou mesmo se ele se encostar em outro animalzinho. Ou seja, é a melhor opção para que seu melhor amigo fique protegido e ainda se divirta muito ao seu lado. O único que pode eliminar carrapatos e pulgas da sua casa e do seu pet com uma única dose por 12 semanas. Bravecto, proteção que aproxima. Bom dia, pessoal! Se vocês estavam navegando na internet nas últimas semanas, eu aposto que vocês viram a hashtag Animal Não É Coisa. Ela ficou muito popular pois foi divulgada pela Luísa Mel, que é uma protetora de animais muito conhecida na internet. E essa hashtag diz respeito a um projeto de lei que foi aprovado no Senado que cria um regime jurídico especial para os animais. Ou seja, eles passam a ser tratados como seres dotados de natureza biológica e emocional e passíveis de sofrimento. A proposta também estabelece como objetivo a afirmação dos direitos dos animais não humanos e sua proteção e a construção de uma sociedade mais consciente e solidária. E isso é muito importante quando nós falamos dos casos de maus tratos, já que agora os animais não serão mais vistos como objetos, e sim como seres que sentem dor e têm sentimentos. Essa proposta foi criada no ano de 2018 e como o texto sofreu algumas alterações nesse ano, ela ainda vai voltar para a Câmara para ser aprovada novamente. Mas não deixa de ser um grande avanço para nós que amamos os animais. Você já usou essa hashtag nas suas redes sociais? Conta pra gente que daqui a pouco eu volto com as participações.
Gosto não se discute. Então, o aquário é seu, você faz do jeito que você quiser. O que a gente não pode é pecar no enfeite que se põe lá dentro, na decoração. A decoração que é de vaso, por exemplo, não é a decoração do aquário. Você pode pegar o que é do aquário e pôr no teu vaso, mas não o contrário, tá? Por quê? Às vezes você olha a pedrinha que eu tenho aqui, que é tingida, né? Você acha assim, ah, mas é igual aquela que eu compro para vaso. Não é. A de vaso, a base dela é calcária. E o calcário muitas das vezes altera o pH da água, tá? E essa que eu tenho aqui, a base dela é diferente, ela não altera. Então, às vezes, você colocar essa pedra lá dentro, os peixes que você tem, provavelmente você vai perder. Porque vai alterar esse pH, que é um parâmetro da água, e você vai perder eles. Então, não é a mesma coisa. O que você põe no aquário, é ideal você comprar na loja de aquário. Então, vamos imaginar que você foi em um rio, né? E achou uma pedra bonita e quer pegar essa pedra e colocar dentro do seu aquário, tá? Você pode colocar sim. Só que existem uns parâmetros que essa pedra vai mudar na tua água. Então, é interessante você conversar com alguém mais experiente e ver se realmente essa pedra pode ir para o teu tipo de peixe que você tem ali, tá? Assim como planta, né? Planta natural, tem alguns peixes que comem. Então, daí nós usamos a planta artificial, tá? Faz bem para eles, eu acho interessante colocar para eles comerem, porque faz parte da dieta deles. Só que tem gente que daí não gosta, porque eles ficam puxando, vira uma bagunça o aquário, né? Então, eles procuram colocar as artificiais. A concha, ela altera o pH para muito alto, tá? Então, o que acontece? A concha é de mar, ela não é do rio, né? Então, vamos separar as coisas. Você até poderia colocar essa concha num aquário de água salgada, mas jamais no aquário de água doce. Salvo quando você tem um parâmetro de água que necessita de um calcário, de uma concha. Isso tudo você vai conversar com essa pessoa experiente. Você não pode, de maneira alguma, colocar concha no teu aquário de água doce, tá? A concha é de mar, ela não tem a ver com isso. Mesma coisa, às vezes, tem gente que ainda pega uns bichinhos de... Ah, eu tenho um aquário lá em casa, mas é de água doce. Obviamente, morreu na hora que ele soltou, tá? Não pode, uma coisa é uma, outra é outra, tá? Eu costumo dizer que a pedra do fundo, essas que são as menores, precisam ter uma certa altura, tá? Pelo menos eu conto aí no mínimo aí uns 3 dedinhos de pedra, tá? Por quê? Porque essas pedras embaixo, elas não são só para enfeitar. Elas seguram uma certa sujeirinha ali embaixo que faz bem para os peixes, que se torna uma biologia para a água, tá? Então, é necessário essas pedras embaixo. Eu mesma tenho um aquário sem pedra embaixo ali, pela minha experiência, me dá mais trabalho ele de ajeitar essa água, tá? Mas na minha experiência eu consigo pôr, mas não é o certo. 3 dedinhos de pedra, tá? Nos aquários para ficar cheio, além de ficar bonito, fica muito mais bonito, ele fica uma água melhor, mais limpa, porque essa sujeira, o que acontece com ela? Se você colocar uma pedra rasa, ela fica circulando e um pouquinho dessa sujeirinha vai parar pelo meio dela. E isso faz com que a água fique mais cristalina. Você compõe o layout dele como o teu gosto, né? A gente tem o lado da gente, cada um tem o seu, né? Eu tenho umas dicas para dar, né, que eu acho assim importante para não pecar. Mas peixe gosta de bastante esconderijo, vamos dizer assim, né? Então, se você colocar bastante pedra, bastante esconderijo, o peixe, ele vai... meia água ele tá. Então, embaixo não toma o espaço dele. Ele gosta de entrar no meio das pedras, sabe? Essas coisinhas assim. Então, eu gosto de pôr bastante coisa. E eles se sentem melhor. A coloração deles é melhor, eles ficam menos estressados. Um aquário vazio, o estresse é muito grande para eles. Que legal aprender tudo isso sobre decoração de aquário. Eu confesso que não sabia esses detalhes. Eu achei muito interessante o que a Daniele comentou sobre as plantas. Você sabia que outros pets, como cães e gatos, também pedem uma atenção muito especial com relação às plantas? Agora, se você tem um animalzinho em casa, adora decorar toda a casa com plantas, então você precisa assistir a matéria que a gente já gravou sobre esse assunto. A doutora Vanessa Borelli, médica veterinária, explicou pra gente quais são as plantas que são tóxicas para os animais e quais são amigas deles. Confere só um trechinho dessa matéria. E para assistir esse conteúdo completinho é muito simples, é só você acessar o nosso Facebook ou o nosso YouTube, lá tem tudo para você. E falando em natureza e animais,
entre tantas informações tristes sobre esse assunto, que volta e meia a gente compartilha com você aqui no Manhã. Hoje, finalmente, temos uma notícia bem animadora. A Floresta de La Mosquita fica em Honduras. Em 2015, alguns arqueólogos encontraram na região uma área que ficou conhecida como Cidade Perdida do Deus Macaco. E só agora foi descoberto que o espaço se trata, na verdade, de um ecossistema super próspero, onde existem várias espécies raras, outras que já haviam sido consideradas extintas. Gente, é até mesmo uma espécie aparentemente desconhecida. Na Floresta de La Mosquita habitam aves, mamíferos, insetos, peixes, anfíbios e plantas. E os especialistas consideram que se trata de uma área intacta e saudável. O objetivo agora é criar estratégias para conservar e proteger o ecossistema. Como anda a saúde bucal do seu melhor amigo? Ele está com o hálito fresquinho e com os dentes bem branquinho? Não vale mentir, hein? Mas ó, aproveita essa dica aqui do Manhã Animal e garanta um sorrisão bem saudável para o seu pet. Os produtos da linha TropClean ajudam a manter a saúde oral do seu melhor amigo. E o mais legal é que todos os ingredientes são naturais, sem nenhum elemento químico. Ou seja, seu gatinho e seu cachorrinho podem usar sem medo. O TropClean é um gel que age contra as bactérias ruins, as placas e os tártaros. E para aplicar, gente, é muito simples. Dependendo do tamanho do seu pet, você vai aplicar de 1 a 4 gotinhas em cada dente. Aí é só esperar o produto agir por 30 minutos. É muito simples. Agora você não tem desculpas de como cuidar da saúde bucal do seu melhor amigo. Use produtos da linha TropClean. Procure nos melhores pet shops e clínicas veterinárias da sua cidade ou região. Entre cachorro que vai e o cachorro que vem, eu tenho muitas histórias divertidas e tristes para contar, porque eu já tive vários. Minha família já teve vários e eu sozinha como tutora também. Eles são maravilhosos. Eles são tudo de bom na vida da gente. Eles nos esperam com alegria, eles nos fazem companhia, porque, claro, nós nem sempre temos uma vida muito feliz. Temos momentos de tristeza, momentos de alegria. E eles nos acompanham e não pedem nada em troca. Eles são como um membro da família que como eu posso cuidar. Que tipo de doença um Schnauzer pode ter? Que tipo de doença um Shih Tzu pode ter? O Koda tem alergia na pele. Ninguém diz, o pelo dele tá lindo, né? Mas é todo um cuidado que eu tenho e que eu me propus a ter quando escolhi os dois. Puca está há 14 anos comigo, né? Ela não tem nenhum dentinho, por isso que a linguinha dela caiu. O Koda está há 2 anos comigo, ele tem 10 anos, ele foi adotado, né? Então, assim, o que eu posso aprender e o que eu posso falar é que eles têm muito a ensinar. O ser humano, ele está muito disperso, com coisas, muito trabalho, né? Muito estresse, muito não tenho tempo de nada, sabe? E eles vêm nos chamar a atenção que a gente precisa cuidar da gente e cuidar deles. Retribua todo o carinho e cuidado que seu pet tem com você, levando ele na Ponto Vet, atendimento clínico 24 horas, com equipe altamente capacitada e estética animal com horário agendado. Ponto Vet, o melhor para o seu pet.
Falou em ferragens, falou em Palu. Na loja Irineu Palu, você encontra ferros, perfilados, tubos e ferragens em geral, como fechaduras, puxadores e pegadores. Irineu Palu, em Ponta Grossa, na rua Coronel Generoso Martins de Araújo, 1370. No Centro de Beleza Glam Beauty tem de tudo: manicure, cabelo, maquiagem, tratamentos estéticos e uma energia positiva contagiante. Marque seu horário e fique ainda mais glamurosa. Glam Beauty, em Ponta Grossa, na rua Pastor Fugman, 202. Programa Manhã Animal. Oferecimento. Lojas MM. Baixe o aplicativo, compre e retire na loja. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Ponto Vet, o melhor para o seu pet. E Tutor, confiança que alimenta. E final de semana passado foi Dia dos Pais, mas vocês não deixaram de assistir o Manhã Animal e mandaram várias fotos lindas. Dá só uma olhada. Muito obrigada a todo mundo que mandou a sua foto e a sua mensagem aqui pro Manhã Animal. Até o próximo domingo. Tchau! Olha só essa medida, 8 milímetros. Agora, já imaginou um animalzinho desse tamanho? Pois é, mas existe. Um grupo de biólogos descobriu 3 novas espécies de anfíbios e o menor deles mede entre 8 e 10 milímetros. É muito pequeno. Já o maior fica em torno de 15 milímetros, que também não é lá muito grande, né? Os 3 sapinhos só existem em Madagascar e fazem parte de um grupo chamado informalmente de microsapos. Ao todo, são cerca de 108 espécies dessa categoria. Mas agora a dúvida é: como os especialistas fazem para encontrar esses animais no meio da floresta? Fica difícil, né, gente? Como é que foi o seu café da manhã hoje? Foi reforçado? A gente sabe que uma refeição super balanceada é importantíssimo para uma vida saudável e que para os nossos melhores amigos também é assim. É por isso que eu vou dar uma dica para vocês de tutor para tutor. Leve a sério a alimentação do seu animalzinho. Assim como nós, eles também precisam de vitaminas, proteínas, minerais, ômega 3 e ômega 6. Você estava achando que a comida de cão e de gato era sem graça? Isso porque você ainda não conhecia a marca de rações Tutor. E com a Tutor, seu pet não vai ficar apenas alimentado não. Afinal, uma ração de boa qualidade vai cuidar da saúde oral do seu animalzinho e vai manter os seus pelos bonitos e saudáveis. Então seja o seu melhor amigo um cachorrinho ou um gatinho, agora você já sabe de como cuidar da saúde e da nutrição dele. Tutor, confiança que alimenta. E sabe aonde você encontra a ração Tutor? Nas 3 unidades do Amigão Pet Shop e no Shopping Agropecuário Alcanil e nos melhores pet shops e clínicas veterinárias aqui de Ponta Grossa e região. Olá, sejam bem-vindos ao Museu de Arqueologia de Ponta Grossa. Bom, eu me chamo Moacir, sou arqueólogo e responsável pelo Museu de Arqueologia. Hoje eu vou contar para vocês um pouco sobre a importância dos animais no Egito Antigo.
Bom, para a gente falar um pouco sobre os animais, é importante também a gente falar um pouco sobre a geografia do Egito, né? O Egito é um grande país que está na região nordeste da África e ele é quase todo formado por desertos e só existe um único rio, que é o Rio Nilo, que corta o Egito do sul para o norte. Se não fosse pela presença do Rio Nilo, essa sociedade não teria se desenvolvido. E o mais interessante também é que grande parte desses animais que viviam no Nilo também não existiriam na região se não fosse pela presença do rio. Bom, quando nós pensamos em animais, nós temos que falar também dos animais domésticos. Então, todos os animais que nós temos hoje aqui, eles também já existiam no Egito Antigo, né? O cão fazia parte do universo dos seres humanos desde 18 mil anos antes de Cristo, né? Então, é um animal que vem acompanhando a gente há muito tempo. E com os egípcios não era muito diferente. Então, nós encontramos muitas cenas de cães com seus donos, inclusive os cães, todos eles com nomes. E o mais interessante também é a gente pensar que os egípcios separavam entre dois tipos de gado, o gado maior e o gado menor. O gado maior envolvia, por exemplo, os bois e as vacas, né? E o gado menor, cabritos, carneiros e porcos. Bom, e desse gado maior existia, no caso, as vacas e os bois, que eles eram usados como força de trabalho. Então, durante o trabalho agrícola, eles utilizavam esses animais junto com o arado para poder produzir os grãos, que era tão importante para a economia egípcia antiga. Bom, e nessa vitrine aqui vocês devem ter visto que nós temos algumas estatuetas de gato e uma múmia de gato. O gato é um animal bastante interessante também no Egito pelo fato de não ser só associado a uma divindade, mas também o fato de que o gato ele foi domesticado pelos egípcios antigos, né? Ele vem de uma espécie africana e essa espécie foi sendo então domesticada até que deu origem a um gato rajado, né, que fazia parte do cotidiano dos egípcios. Bom, então no Egito Antigo também uma das coisas interessantes com relação aos animais é a aparência dos deuses. Muitos deuses eles eram representados sob a forma de animais ou sob a forma humana e animal, né, misturadas. E é interessante a gente pensar por que essa relação. É porque os animais eles têm características específicas, né, que causavam um certo estranhamento para os egípcios. Por exemplo, a deusa Sekhmet, que ela era representada com o corpo de uma mulher e a cabeça de uma leoa. A leoa, sem dúvida, é um dos animais mais ferozes que tem no Egito, né, junto com o hipopótamo e com o crocodilo. E o fato dela atacar levou os egípcios, talvez, a associarem diretamente à deusa. Outro deus que chama muito a atenção é o deus Anubis, que é representado com a cabeça de um chacal, né, e corpo humano, ou como um chacal. Anubis ele era associado a esse animal que rondava os desertos, né, e os egípcios acreditavam então ao fato dele estar presente nessas áreas de sepulturas que ele estaria protegendo os mortos, mas na realidade o animal estava procurando por comida. Bom, e não só os grandes animais que eram adorados pelos egípcios, mas animais pequenos também, como o escaravelho. Daí vocês vão pensar qual a relação de um inseto, né, com a ideia de imortalidade. É uma coisa bastante interessante. A fêmea, na época da reprodução, ela põe um ovo, né, alguns ovos, aliás, dentro de uma esfera de estrume e sai rolando isso de um lado para o outro. E ao enterrar essa esfera, as larvas se desenvolvem e, de repente, né, mais tarde, surgem novos escaravelhos. Então, essa associação direta com essa aparente explosão de vida levou os egípcios a imaginarem que um grande escaravelho movimentava o sol para o céu todos os dias. Se vocês observarem essa cena que está aqui junto da cabeça da múmia, vocês vão ver um grande escaravelho com cabeça de carneiro, né, empurrando o sol para o céu. Bom, espero que vocês tenham gostado deste programa, onde nós falamos um pouco sobre os egípcios e a relação deles com os animais. E, num próximo programa, trataremos um pouco sobre a presença dos animais na América pré-colombiana. Que legal esse passeio pela história dos animais! Eu já estou ansioso para assistir a segunda parte dessa matéria, que vai ao ar no nosso programa da semana que vem. Muito obrigado, professor Moacir, por dividir com a gente essas informações tão legais. Domingo
que vem a gente está de volta com mais Manhã Animal para você. Um bom domingo e até semana que vem.